Acaba de chegar a informação aqui do UOL, Jamil Chad. Brasil denuncia Israel na Corte Internacional de Haia. Diz que a ocupação é inaceitável e ilegal e já pronunciou nessas audiências criticando tanto a ocupação de Gaza quanto a ocupação da Cisjordânia. Bem, veja, essa é uma posição distinta da fala do Lula, que compara com o Holocausto, Hitler, que estão... A gente sabe, não precisa nem dizer que os nazistas encaminhavam crianças, mulheres para campos de concentração onde eles eram exterminados, viravam fumaça. E aquilo era feito com o propósito de exterminar todo o povo judeu do mundo. Claro que o que está acontecendo é grave, eu critico os bombardeios, uma opção operacional equivocada, não se pode fazer uma punição coletiva, mas é outra coisa. Só que agora nós estamos para um outro patamar, Diego. Eu quero que você aborde também o aumento da crise diplomática para praticamente um rompimento entre Brasil e Israel, com essa denúncia feita agora pelo Brasil. Agora, o pastor tem uma posição clara de confronto e, a meu ver, cada vez mais irreversível. É claro, professor Capeza, é que nós não estamos acostumados aqui no Brasil com esse tipo de situação. Como nós já falamos aqui, o princípio da neutralidade nas relações diplomáticas sempre norteou os chefes de Estado brasileiro e está sendo rompido agora pelo presidente Lula de forma histórica. O Guilherme trouxe aqui que a opinião do presidente Lula foi unanimidade entre outros países. Guilherme, eu vi só 2 tipos de elogios a essa fala lamentável do Lula. Um foi dos próprios asseclas do presidente e o outro foi do próprio Hamas. O Hamas foi a única organização, e vamos chamar de organização para não cruzar algumas linhas aqui do nosso vernáculo, foi a única organização que elogiou essa fala terrível do Lula, essa fala antissemita, tanto antissemita que o presidente já é alvo de um pedido de impeachment, já é alvo assinado por mais de 100 parlamentares. Isso é uma já no Senado, já na Câmara, tem moções de repúdio para mostrar no âmbito exterior que essa não é a posição brasileira de modo geral, é uma posição que veio, como foi dito aí pelos diplomatas do Itamaraty, de um improviso infeliz do presidente. E é uma fala lamentável, é uma fala que não traz nada de bom para o nosso país. É uma fala que rompe relações com um Estado que, quando nós tivemos o maior acidente de trabalho da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, foi o único país que veio ao encontro do Brasil para prestar auxílio. Foi o Estado de Israel que mandou militares e mandou tecnologia para que nós localizássemos as pessoas que foram perdidas e os corpos que foram encontrados posteriormente. Então, é lamentável que para fazer ideologia, que para fomentar, para agradar a sua turminha de amigos ditadores do Oriente, o presidente Lula recorra a uma retórica tão infeliz, que é comparar o episódio do direito de defesa de Israel com a tragédia humanitária sem precedentes e sem eventos posteriores que nós possamos aí comparar, que é o Holocausto. É lamentável, não tem como defender essa posição. Tudo bem. Diogo, vamos... Só, Capeza... Rapidamente. Veja, nós temos que separar, minha gente. Por favor, lamentável fazer uso político de uma tragédia. Querer fazer um pedido de impeachment por conta de uma declaração infeliz do presidente da República é zombar da tragédia que está acontecendo no Oriente Médio. O PT fez centenas contra o Bolsonaro por causa de declarações. Numa guerra? Centenas de declarações Você usando como pano de fundo uma tragédia de como está acontecendo lá? Usaram as declarações do Bolsonaro por sua pandemia, uma tragédia sanitária. Isso sim é uma vergonha. E digo mais, nós temos que separar as relações fraternas históricas entre o povo brasileiro, o Estado brasileiro, o Estado de Israel e o povo judeu, das falas dos seus líderes. Benjamin Netanyahu está em processo de campanha e está tendo dificuldades enormes de se manter no cargo legitimamente. Então, quer dizer, a ele também, qualquer fala maldita aí, sem nenhum trocadilho, tanto no dizer quanto na infelicidade dos termos, é usada por ele para tentar alavancar a popularidade que ele não tem. Porque, Diogo, sabe de uma coisa? Diego, o próprio povo israelense, na sua grande maioria, não apoia o que está acontecendo em Gaza. Não apoia, porque aquilo é uma carnificina. E poucos são os judeus que apoiam esse tipo de prática de extermínio. É isso que está acontecendo. Eu nunca vi um exterminador avisar que vai fazer o extermínio. Panfletar que o extermínio vai acontecer, como o Israel fez. Vamos ouvir o Felipe Monteiro agora? Senão nós vamos ficar vocês dois vão ficar repetindo o que já disseram. Sim. Né? Eu repito, Holocausto, que é o genocídio do povo judeu, de ciganos e eslavos, significa uma ação dolosa, pré-determinada a
extinguir, eliminar completamente, no caso, uma raça. A ação dos nazistas se voltava ao extermínio completo do povo judeu. Recolhiam das suas casas cidadãos, levavam aos campos de concentração e lá eram por ordem de um psicopata chamado Adolf Hitler. E a lembrança do Holocausto magoa muito o povo judeu. Então, a crítica à estratégia do exército israelense, governo hoje comandado por uma ultradireita radical, que inclusive tem ali o Itamar Ben-Gvir como um das alas que dá suporte a Benjamin Netanyahu, realmente há que se fazer uma crítica da maneira como está sendo feita, até porque havia a intenção de expulsar a população palestina para o deserto do Sinai, o Egito, o deserto do Sinai. Agora, há também 80% da população de Israel não deseja vingança e realmente deseja a paz. E é preciso respeitar o povo judeu e os judeus que moram em todo o redor do mundo. E declarações potencialmente explosivas que podem, ainda que não seja a intenção, eu tenho certeza que não foi a intenção, podem despertar antissemitismo e são muito perigosas. Então, é nesse contexto que nós vamos dizer que a declaração teria sido infeliz. Não só na nossa visão, na visão do corpo diplomático do Itamaraty. Agora, a par dessa declaração, eu queria ouvir sobre isso e também o Felipe Monteiro, a par dessa declaração, eu queria que você comentasse essa denúncia que o Brasil faz de Israel na Corte Internacional, me parece sem precedentes na relação diplomática entre Brasil e Israel. Além de tudo que você quer comentar, Felipe, por favor, quais os desdobramentos possíveis que você vê nessa ação do governo brasileiro? Capês, eu acho lamentável, né? É mais uma crise diplomática, hoje é a crise diplomática mais grave da história do Brasil. Não dá para você usar a Corte de Direitos Humanos de Haia para discutir direito internacional humanitário, que são aqueles crimes de guerra. Então o Brasil está utilizando um subterfúgio, não é? E provocando a Corte de Haia para discutir crime humanitário. Isso não se faz, e ainda mais num momento conturbado como este. A declaração do Lula, sob todos os ângulos, foi equivocada, foi um absurdo, foi infeliz, foi algo assim que eu nunca vi antes da minha vida. Não dá para você equiparar o Holocausto com nada que houve antes na humanidade e no mundo. Então, a declaração do Lula foi completamente errática, não é? Seria legítimo o Lula, como eu sou uma das pessoas que colocam desse lado, criticasse a Israel em relação à incursão de Israel na Palestina para guerrear contra o Hamas. Isso é legítimo, claro que é legítimo. Mais de 30 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Dessas 30 mil pessoas, a maioria são mulheres e crianças. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que sair da sua residência da faixa de Gaza e ir para outros lugares, sendo que a faixa de Gaza tem 4 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população da faixa de Gaza tiveram que sair de lá. Então seria legítimo, sim, o Lula criticar Israel, como várias pessoas fazem, como vários chefes de Estado do mundo todo estão fazendo nesse momento. Mas não dá para você pisar na memória dos judeus, querendo equiparar com o maior caso de genocídio da humanidade, que foi o Holocausto. É inigualável o Holocausto, é inigualável as dores dos judeus com o que está acontecendo hoje no mundo. E o Lula fala que não aconteceu nada disso no mundo todo, mas ele se esquece, por exemplo, que a guerra da Rússia com a Ucrânia morreram mais de 200 mil pessoas até agora. Ele esquece disso. E ele não apontou o dedo para o Putin em nenhum momento. Por que ele aponta o dedo para Israel, que morreram 30 mil pessoas, e não aponta o dedo para o Putin, que a guerra morreram mais de 200 mil pessoas? Por que ele não aponta o dedo para a Arábia Saudita, que mandou míssil para o Iêmen junto com os Emirados Árabes, morrendo centenas de pessoas? Por que ele não criticou os Estados Unidos quando ele guerreou contra o Iraque, por exemplo, e o Iraque não teve nenhuma forma de combater os Estados Unidos e morreram milhares de pessoas no Iraque? Ou seja, casos como esse de guerra, de conflito, existirão e existiram na história da humanidade. E todos esses casos são incomparáveis com o Holocausto. Então não dá, Guilherme, me desculpa aqui, você é um querido para mim, não dá para você querer aplaudir e nem, de certa forma, querer justificar a atitude e a declaração do Lula sobre esse aspecto. Capê, só para responder a menção, ninguém está aqui aplaudindo. PP. Ninguém
Ninguém... Eu acho só que há uma interpretação um pouco... Cada um tem a sua expansiva. posição. Veja bem, ninguém aqui está defendendo a fala do presidente. Foi uma fala inoportuna, infeliz, inadequada. Agora, não foi uma fala antissemita. Isso é importante que fique registrado. Como é que você fato... Como? Como é que você afirma isso? Não, porque o que você caracteriza como uma postura ou uma fala antissemita? Qualquer posição que possa colocar em risco a população judaica. Então, e a fala dele colocou o que em risco a população judaica? Aí é você que tem que avaliar. Eu estou dizendo que não. Não colocou em nada em risco. Não. Tem gente que acha que estimulou o antissemitismo. Não, estimulou em que sentido? Dizendo o quê? Que o que Israel vem fazendo é um massacre? Sim. Eu vou te falar como. Quer dizer, as pessoas não erram? Os governos não erram? E se eles errarem, a gente não pode apontar? Se eu apontar um erro, então, do governo israelense, eu estou sendo antissemita? Mas é legítimo você apontar erro. Me desculpe. Uma coisa é apontar erro, Guilherme. Outra é fazer uma falsa equivalência. Você fez uma pergunta... Não, Rizem, você falou o seguinte. Veja, uma coisa é você criticar a estratégia de Israel de combater o Hamas. Eu disse isso, inclusive lá, para comandantes do exército de Israel. Você não combate uma guerra de guerrilha jogando bomba porque em cima está a população civil. Os terroristas estão embaixo. Certo? Então você não vale a pena. Por mais que para matar 12 mil terroristas, como foram mortos até agora, você não precisa matar 30 mil civis. Então, isso é uma estratégia errada e tem que ser condenada. Agora, quando você diz que Israel está fazendo com a população de Gaza o que Hitler fez com os judeus, você está dizendo que Israel é um país que está agindo para eliminar completamente, numa limpeza étnica, a população palestina. E isso, sim, da mesma maneira que coloca o mundo em posição contrária aos nazistas, vai colocar Israel no mesmo banco dos réus que os nazistas. Nesse ponto, a comparação é uma fala antissemita, ainda que não tivesse sido a intenção do presidente. Sem dúvida. Foi um momento emocional, talvez, eu quero até fazer esse desconto para o presidente, não acredito que o presidente seja antissemita, mas a frase traz consequências que vão ser abraçadas pelos antissemitas. É nesse ponto que eu coloco. Agora, meu querido Wilson Pedroso, querido Wilson, vamos falar dessa crise diplomática. O Brasil botou uma posição. Eu quero dizer claramente, eu sou flagrantemente contra a política de ocupação de assentamentos ilegais que violam as leis internacionais na Cisjordânia. Totalmente contra armar os colonos israelenses na Cisjordânia contra a população oprimida dos palestinos que lá se encontram. Assim como grande parte da população de Israel é contra. Assim, contra o jornal mais prestigiado de Israel, Haaretz, faz editoriais seguidos contra. Isso é errado. Agora, também é errado o Hamas manter até nesse momento 136 vítimas sequestradas. Meninos que estavam ali se divertindo, com idade para ser nossos filhos, tirando aqui a exceção do Diego Tavares, que podiam ser nossos filhos, que estavam se divertindo. Eu vi os vídeos, eram mortes direcionadas, as metralhadoras eram apontadas, jovens fugindo nos carros, sendo metralhados e mortos. Pais sendo separados dos filhos. Não vi e não confirmaram 40 bebês sequestrados. A verdade acima de tudo. A verdade acima de ideologia. Não tem 40 bebês degolados. Mas eu vi as cenas, matando pai na frente dos filhos, crianças pulando o olho com estilhaços de granada, chorando sobre o corpo do pai, e o terrorista perguntando se tinha Coca-Cola na geladeira. Então, são cenas realmente aviltantes. Então, é uma situação tensa. Israel também vive com foguetes caindo sobre o seu território. Tem o Iron Dome, mas são foguetes que caem. 90% são derrubados, mas 10% atingem o seu destino. Então, é complicado, é uma situação muito complicada. Então, mesmo quando você vai fazer uma crítica a esse governo de direita, de extrema-direita de Israel, tem que se separar as coisas. E falar do Holocausto foi realmente equivocado, totalmente equivocado na minha visão. Wilson Pedroso, aonde vai parar essa crise diplomática? Bom, Capês, primeiro eu queria confirmar uma informação que o Guilherme passou e você esteve presente. O povo de Israel quer um cessar-fogo ou o povo de Israel é a favor do ataque ao Hamas? A população de Israel, foi feita uma pesquisa, a imensa maioria considera o Hamas uma ameaça e quer que a guerra prossiga até a eliminação do Hamas.
mas não confunde Hamas com o povo palestino. Considera o povo palestino vítima do Hamas. A população de Israel, nesse momento, não quer um cessar-fogo, porque o cessar-fogo, na visão dela, permitiria ao Hamas se reestruturar e voltar a praticar novos ataques. Então, a população de Israel quer a eliminação do Hamas, principalmente depois do que o Hamas fez no dia 7 de outubro, o maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto. Quer isso. E isso, a meu ver, é correto. O Hamas é um mal, o Hamas representa os interesses do Irã. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não defende os interesses do povo palestino. O Hamas é um grupo de resistência islâmica. Pode ter sido na sua origem, em 1987, no início da primeira intifada. Mas Gaza já estava com os palestinos. Gaza estava com os palestinos. O ataque terrorista não foi para recuperar Gaza. E o dinheiro que o Hamas recebeu, ele construiu túneis para abrigar suas ações terroristas, em vez de construir escolas e hospitais para a população palestina. Então, essa é uma questão clara. O Hamas tem que ser eliminado. O que a gente discute operacionalmente é se isso é feito com bombardeio, que pune a população civil. E isso está errado. Mas não é o Holocausto. Então, tem que dar o devido peso para as palavras. E agora a questão que eu coloco é o pedido do Brasil denunciando Israel na Corte Internacional de Haia. Isso nunca foi feito antes pelo Brasil. Coloca a nossa diplomacia num outro patamar nesse momento, dentro do mundo? O que me traz estranheza, o que me traz um certo desconforto é que nós passamos ao longo do ano, muitas vezes discutindo que o governo anterior não tinha diplomacia, que o governo anterior virou as costas para o resto do mundo e se aportou apenas na relação com Donald Trump. Agora, eu fico na dúvida o que é pior. Se é fazer esse tipo de diplomacia, onde traz para dentro do país, que é um país da paz, que é um país, um povo que recebe todo mundo com muito carinho, para que trazer essa confusão para dentro do país? O que ganha? E por quê? E acho que o Felipe Monteiro foi muito feliz. Porque para uns a guerra é genocídio, é holocausto, e para outros, que são países mais próximos, que têm relações mais à esquerda, não existe nenhum tipo de crítica, não existe nenhum apontamento de dedo. Diplomacia é para trazer unidade, não é para trazer confusão. Diplomacia serve para quando a confusão está instaurada ou para quando vai acontecer a confusão, você traz para próximo para solucionar. Agora, uma diplomacia que traz um problema lá de Israel com Hamas para dentro do Brasil, eu não entendo isso. Para quê? Então, agora eu fico na dúvida. O que é pior? O governo anterior que virou as costas para a diplomacia, para as relações internacionais, ou o governo atual, que traz um problema da guerra, que não era nosso, era um problema mundial, mas não era particularmente nosso, para dentro da nossa cozinha? Muito bem, a diplomacia não pode ser como um bombeiro com lança-chamas.